Sejam muito bem-vindos ao mais um vídeo do canal Pergaminhos Eventuais. Meu nome é Luiz César e eu sou o autor do blog, que é esses aqui que vocês estão vendo na tela. E nesse vídeo eu vou fazer a leitura da última postagem que eu coloquei lá, que trata de Efésios 6:12. E a passagem diz: não temos que lutar contra carne e sangue. É uma passagem muito conhecida. A passagem completa diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Efésios 6:12. Já faz algum tempo que uma mentalidade criada pelo espírito do mundo se infiltrou em diversas congregações e tem contaminado membros com uma espécie de pensamento e inspirações distorcidas que visam unicamente transtornar a vida das pessoas, sem que muitas destas saibam o que está ocorrendo realmente. Muito embora algumas pessoas, tanto lideranças e sacerdotes, quanto membros, tenham tal conhecimento, mas por já possuírem seu coração cauterizado propositalmente e conscientemente, porque todos eles buscam mais os seus interesses do que os interesses de Deus, como já foi dito. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. Essas pessoas propagam as mensagens e a inspiração dada a eles pelo próprio mundo, mesmo congregando com os irmãos ou estando sobre os altares, louvando, pregando nos púlpitos por toda parte. Obviamente, para fazer com que os ouvintes recebam a venenosa influência mundana que carregam no coração, tais adeptos dessa mentalidade a estão disfarçando de modo que fique com uma aparência de verdade, mas na prática produzindo apenas frutos contrários ao que a verdade é capaz de gerar. De fato, essa é exatamente a mesma mentalidade que, desde o passado, criou e alimentou diversas guerras e todo tipo de lutas, confrontos e batalhas ao redor do planeta. E isso ainda é basicamente o que eles desejam fazer hoje em dia. E do que exatamente estou falando? Estou me referindo à pregação de um falso evangelho que visa inflamar membros de congregações para que se tornem exércitos particulares de alguém, seja um líder de uma denominação ou de uma congregação, mas em última análise, eles estão se tornando soldados do próprio espírito do mundo. Lá no blog, tem um texto em que eu falo sobre a passagem bíblica que trata dos falsos cristos. Menciono nessa passagem 7 falsos evangelhos que estão sendo pregados livremente em toda parte, arrebanhando seguidores, causando muitos danos e estragos de várias maneiras dissimuladas. Mas agora vou tratar com vocês a respeito de um específico, que é o evangelho do confronto. E o que é o evangelho do confronto? É um discurso que se diz cristão, baseado na Bíblia, para que tenha aparência de cristianismo, mas sem ser, repleto de distorções e deturpações, cujo intuito é incutir nos ouvintes, membros das congregações, o desejo de confrontar tudo e todos, usando para tal as armas, formas, estratégias e as mais diversas bandeiras do mundo, como se elas fossem capazes de produzir algum tipo de justiça, algo que todo cristão verdadeiro sabe que não é verdade. Tais adeptos e seguidores do Evangelho do Confronto defendem a visão de que servos de Cristo devem lutar contra os mundanos no mesmo nível de ignorância deles. Obviamente, nunca dizem isso de forma aberta, mas procuram camuflar suas reais intenções e transtornar a pregação e a vivência do cristianismo para gerar todo tipo de confrontos e contendas. Ou seja, na visão do evangelho do confronto, se os mundanos fazem passeatas, marchas e manifestações, os membros de congregações também devem fazer. Ou, se os mundanos se empenham em todo tipo de disputa e debates acalorados e até odiosos sobre praticamente qualquer tema, diga-se de passagem, sem qualquer racionalidade, os membros de congregações também devem fazer o mesmo para enfrentá-los, marcar posição e lutar pelo controle da sociedade. Se os mundanos nos atacam usando mídias sociais, então os membros de congregações devem contra-atacar massivamente. Em resumo, os adeptos do evangelho do confronto acreditam que entrar nesse jogo carnal seja parte da experiência de vida cristã, mas eles estão completamente enganados, porque foi escrito porque as armas da nossa milícia não são carnais.
2 Coríntios 10, 4, a primeira parte. Todo cristão verdadeiro sabe que nossa luta não é contra os mundanos, nem devemos usar as armas, estratégias e bandeiras deles. Por mais que nos ataquem, provoquem, machuquem ou persigam, pois está escrito, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso também está em 2 Coríntios 10, 3. Independentemente das circunstâncias ou da pressão e opressão que seja feita sobre os verdadeiros cristãos, eles nunca entram no jogo carnal do confronto. Mas os seguidores do evangelho do confronto não desejam apenas enfrentar e fazer guerra contra os mundanos, mas também desejam confrontar tudo e todos. Portanto, envolve-se em contendas contra outras religiões, outras denominações, outras congregações da sua própria denominação e até contra irmãos da mesma congregação por qualquer motivo que julguem válido. Eles dividem-se em facções repletas de vaidade, arrogância, soberba e muitas vezes confrontam-se uns aos outros com toda a força e fúria que possuem, como se fazer tais coisas fosse agradável a Deus, mas não é. E eu direi o porquê. Cristãos verdadeiros, seguidores do verdadeiro e puro evangelho, sabem que todo tipo de pelejas internas e externas são obras da carne, como dito em porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras e pelejas. Gálatas 5, 19 e 20. Portanto, os servos de Cristo não convém contender, como também está escrito, aos servos do Senhor não convém contender. Isso está em Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Nem desafiar, confrontar ou lutar fisicamente contra quem quer que seja, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Seja sóbrio. Não permita que ninguém recrute você para seus exércitos particulares, como Paulo, o apóstolo, disse certa vez. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Colossenses 2,18. Seja pastor, seja líder, mestre, profeta, apóstolo, evangelista, membro ou quem quer que seja, pois se o discurso deles for confronto, tanto contra outros irmãos quanto contra os mundanos, eles não são seguidores do verdadeiro Cristo. Porque servos de Jesus não são guerrilheiros, mas sim pacificadores, como o próprio Cristo disse certa vez em Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. E o que é ser um pacificador? É não cair na armadilha mundana de se envolver em conflitos, contendas, batalhas e guerras carnais de qualquer espécie, mas sim lutar o verdadeiro combate espiritual da fé, contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas destes séculos, as hostes espirituais da maldade, como está escrito em Efésios 6,12. E como fazer isso na prática? Jesus, o verdadeiro Cristo, ensinou bem claramente quando disse: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Mateus 5, 44 e 45, a primeira parte. Praticando tais coisas, você e eu seremos pacificadores. Simples assim. Fuja da influência dos seguidores, pregadores e adeptos do evangelho do confronto. Se for possível, fuja até mesmo da presença deles, pois, embora estejam dentro de congregações, não são pacificadores, logo, não são filhos de Deus. Nos dias atuais, o espírito do mundo está moldando a sociedade de modo que ela está se tornando cada vez mais belicosa, raivosa, agressiva, extremamente instável e volátil, apenas esperando por pequenas fagulhas para gerar todo tipo de confrontos e combates violentos, seja fisicamente, intelectualmente, politicamente, religiosamente e ou judicialmente. Da mesma forma, os seguidores do evangelho do confronto estão dispostos a incendiar de maneira dissimulada tudo o que estiver a seu alcance para criar tais guerras, que eles denominam como santas, entre aspas, como se estivessem defendendo os interesses de Deus, mas, na verdade, sem ter nada de santidade e buscando apenas os próprios interesses carnais. Mas o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Isso está em Filipenses 3:19. Esse foi mais um vídeo rápido do canal Pergaminhos Eventuais. Se você quiser ver um pouco mais sobre essa postagem, eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!